esteja sobre toda a igreja. Amém. Sobre cada um de nós, né, irmão? Que esse grande ato do sacrifício dele tenha um real efeito sobre cada um de nós. E não é nada mais do que a graça e a paz, né? A graça, um grande favor para nos salvar, e que esteja efetivamente salvando cada um de nós. E é aquela paz, que estejamos nós no meio do caos, ou estejamos nós numa bonança, aquela paz, né? Quero pedir para os irmãos abrirem a Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, para a gente ler o texto. Esse é um texto que, de repente, assim, ele tem uma tônica um pouco diferente, porque a gente está bem acostumado com as cartas de Paulo, né? Paulo escreveu muito, e ele tinha sempre aquela mesma linha de pensamento, sempre aquela mesma forma de tratar as questões, mas eu gosto muito do Pedro. Primeiro porque eu me identifico muito com ele. Ele era um cara explosivo, assim, impulsivo, não pensava muito antes de agir, chegou a repreender o próprio Jesus, como se Jesus tivesse problema e ele tivesse certo, né? Mas aí quando a gente vai vendo assim as cartas que ele escreveu depois de algum tempo, já nota uma transformação, e eu sempre desejei muito assim ser transformado como Pedro foi, porque esses impulsos não ajudam muito, né? Agir sem pensar não ajuda muito. Do versículo 16 ao 21, os irmãos acharam? Amém? Vamos lá então. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Essa palavra talvez seja até um pouco assim incrível, mas ela fala muito sobre os olhos. Ela fala sobre o que nós vemos. Um pouquinho antes, no versículo 9, ele está falando depois de uma lista de virtudes que o Espírito Santo faz nascer em nós, essas virtudes, e ele diz assim: então, quem não tem essas virtudes é cego, enxergando então somente o que vê de perto. Um cara quase cego, né? Por quê? Porque não tem diante dos seus olhos algo que faça ele conhecer a Jesus, como foi dito então no versículo 2, né? Que é do conhecimento de Jesus Cristo, que proporciona essas virtudes e que nos tira da cegueira, né? Mas não é uma cegueira total, enxerga só o que está perto. É mais ou menos como dizer que, quando Deus disse para o Adão: se comeres desse fruto certamente morrerás. Aí o Adão comeu e talvez depois ele tenha olhado para o céu e disse: mentisse para mim, não morri. Mas é só um resíduo, irmão. Isso que a gente vive, que para nós parece 6.000 anos, para Deus é só um resíduozinho, assim, como um celular que vai acabando a bateria. A gente sabe que vai acabar. Tem ali ainda 10%. Não tem mais nada. A gente fala assim, né? Acabou, praticamente. A mesma coisa é essa situação, a mesma coisa é a situação da morte, a morte espiritual, a cegueira espiritual.
Ah, mas eu ainda consigo ver algumas coisas assim, quando eu estou afastado de Deus. Ou alguém que está afastado, né? Diz, não, mas eu consigo ver uma coisa boa ainda. É só o que tu vê de perto. É residual. Em breve não enxergarás mais nada. Então, no versículo 16, ele está falando que ele não prega, ele não escreve essas cartas porque ouviu alguma fábula. E ele dá um detalhe da fábula, né? Fábula engenhosamente inventada ou composta. O que ele vê? A questão é o que vê, é o que se vê, o que está diante dos olhos, né? Depois, em seguida, ele diz, mas porque foram os testemunhas oculares da majestade. Testemunha ocular é o que vê também. Ele está voltando para o que se vê. Não está falando do que se vê, para gerar as tais virtudes, para se ter conhecimento de Jesus Cristo, né? Tanto que na Bíblia inteira, de cabo a rabo, a gente nota, mais ainda no Antigo Testamento, uma certa expressão que é muito usada, que é se te pareceu bem aos olhos, né? Se te pareceu bem aos olhos, então depois disso vem uma mudança de atitude, como o irmão colocou a questão do Esaú e do Jacó. Houve tudo aquilo que o irmão contou aqui, e o Jacó era um pilantra, na real. Traduzindo aqui para o nosso dia de hoje, ele era um pilantrão, ele tem uma falha de caráter incrível. Ele seria classificado como um pragmático ou até um sociopata, que é basicamente alguém que ele acha que os fins justificam os meios. E significa dizer isso, que se eu alcancei um fim bom, não interessa se eu cometi um crime, se eu menti para alguém, se eu enganei alguém, né? E aí o pecado vem fazer com que esse fim bom seja sempre só para aquele, né? Então, o que foi a questão ali do prato de comida que o irmão comentou? Para eu alcançar as bênçãos do meu pai, a herança do meu pai, eu vou enganar meu irmão. E ele faz isso assim, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum remorso, sem pensar que está fazendo algo que não deve. Para ele está normal, né? Então, quando eles vão se encontrar novamente, depois de ele ter saído da casa do pai, levou realmente a bênção com eles, Esaú ficou mesmo chateado, como o irmão falou, e aí o Esaú sabe que ele está em tal lugar e vai para cima dele, vai para matar. Ele vai para matar, eles vão para dar uma guerreada ali. E um quer arrancar a cabeça do outro. Ou aliás, o Esaú queria arrancar a cabeça do Jacó. Mas quando ele chega lá, o Jacó já era outro homem, não era mais aquele pilantra. Já havia se encontrado com Deus. E o Esaú percebe, porque o Jacó não enfrenta, não abre o peito, não vai para cima. O Jacó, ele evita a briga, evita a luta, mas ele quer a conciliação com o irmão. Ele não foge por não querer lutar, ele fica porque ele quer o irmão. Então ele manda um mensageiro e tal, começa uma coisa mais branda. E quando ele se encontra com o irmão, ele diz, se eu te pareço bem aos olhos, como tu me pareces, então aceite o meu presente como uma forma de perdão, de desculpa, vamos ser o irmão que a gente era novamente. E Esaú vendo, né, com os olhos, que é a questão que o Pedro estava falando, ele aceita o presente e eles se reconciliam. Ele mudou a atitude por conta do que viu, né? E aí a gente nota o poder que tem com as coisas que passam diante dos nossos olhos, com o que nós estamos vendo, porque a gente pode deixar isso à mercê do acaso. Eu vejo tudo que passa pela minha frente, mas a gente pode buscar, olhar para as coisas que vão edificar a nossa fé. Essa é a grande questão. Para ver como é importante que a gente olhe para o que seja bom. E aí que entra também aquilo que Jesus falou, né? Se os olhos forem bons, então tudo será bom. E é o que muita gente tenta expressar, dizendo, poxa, eu saí de casa para chegar lá em tal horário, não consegui, me atrasei todo, porque tinha um acidente ali no meio da estrada, fiquei preso no trânsito. Mas talvez se você tivesse chegado em tal lugar como você planejou, não seria isso tão bom, e Deus te deu um livramento. Muita gente conta esse tipo de história. Então, eu não sei o que era, mas eu confio em Deus de que eu não deveria estar onde eu queria estar.
É exatamente isso. Essa pessoa consegue enxergar e ver alguma coisa boa naquilo que aparentemente é ruim. É o que Jesus falou: se os teus olhos forem bons, então tu vais conseguir tirar coisas boas até da onde não parece ser nada bom. Se os olhos forem bons, tudo será bom. Se você tiver um ponto de vista bom para enxergar as coisas, você vai conseguir ver o que ninguém vê. Você vai conseguir enxergar o vencedor no perdedor. Você vai conseguir enxergar coisas que ninguém viu e aonde todo mundo duvidava que pudesse brotar. E isso é uma qualidade de Deus que nós temos que adquirir. Nós temos que adquirir, como o Denis sempre fala, o DNA de Deus. Nós temos que ficar parecidos com o nosso Deus, que é o nosso Pai. Então, essa é uma das formas de ficar ainda um pouquinho mais parecido com Deus, tendo os olhos bons para enxergar coisas boas. Nem que você esteja olhando para uma coisa completamente ruim, mas vira do avesso, ficou completamente bom. É isso que Jesus está querendo dizer. Ló, ele está indo junto com o tio dele, Abraão, porque Deus falou para Abraão: sai da terra onde tu estás, para a tua parentela, e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Então ele leva o sobrinho, e Deus diz: não é porque o sobrinho junto, deixa o teu sobrinho aí. Abraão dá aquela negligenciada, não fala nada, finge que não ouviu, continua, e o sobrinho vem junto. Ele diz: deixa aí. A terceira vez ele falou: se tu não deixar teu sobrinho aí, eu vou ter que fazer alguma coisa. Ele olha para o sobrinho dele e fala assim: então eu vou fazer assim, ó, eu preciso te deixar aqui, não posso deixar que tu venha junto comigo. Mas Abraão tinha um bom coração e disse: olha um lugar para onde tu queiras ir, vai para lá que eu vou para o outro lado. Né? Ele podia ter chegado e dito assim: ó, cara, fica por aí, tá? Te vira, não sei o que tu vai fazer. Não, ele ainda ele está ciente de que Deus ia fazer com ele era bom, e ele disse: pode escolher qualquer coisa que tu acha bom aí, que eu vou ficar só com o que Deus tem para mim. E Ló levanta os olhos para ver, e ele vê campos verdejantes. E Ló não pensa em Abraão como Abraão pensou em Ló. Ele só diz: eu vou para lá. Talvez o resto da terra fosse meio cinzento, porque se fosse tudo verdejante, ele disse: eu vou para qualquer lado. Então não, ele escolheu ir para um lado onde tinha campos verdejantes, então talvez no outro não tivesse. E vai. Abraão vai para o outro lado. Ele foi e edificou lá as coisas dele, o Ló, né, naquele lugar onde era campos verdejantes, mas aquilo se tornou Sodoma e Gomorra, né, porque ele olhou para algo que meio fabuloso. Ele não olhou bem dentro dos detalhes, e aquilo que parecia bom se tornou um lugar para o qual Deus olhou e disse: eu não aguento mais esse negócio, eu vou queimar. E aí, irmãos, já sabem o fechamento da história, mas a questão é que Ló foi enganado pelo que viu. Não é só olhar para o que tem aparência de bom e aderir porque o que aparentemente é bom é de Deus, e o que aparentemente é mal, então isso eu não vou aderir porque isso não é de Deus. É justamente a questão do ponto de vista. Você pode estar olhando para um campo verdejante, mas olha do ponto de vista que não. Isso aí pode virar Sodoma e Gomorra. Isso pode virar o que Deus queira destruir. Ou você pode olhar para uma questão que aparentemente é ruim, não, mas pode ter sido um livramento, pode ter sido algo bom. Então tudo será bom. Essa então é a questão que está rolando aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 16. Ele está querendo dizer desse ponto de vista. Analise, olhe, tenha um ponto de vista crítico. Deus não levantou um povo para ser um povo ignorante. Amém. Deus podia ter dado a tecnologia ao homem há muito tempo atrás já. A tecnologia chegou agora. Deus leva o homem à leitura. Isso sempre teve. E se a gente pegar e analisar assim, um povo que é conhecido na terra por ser um povo inteligente, culto, educado, é o povo inglês, por exemplo, né? Um exemplo, existem outros, mas um exemplo é o inglês. E, coincidentemente ou não, o inglês tem que até os 10 anos de idade já ter lido 6 livros. Não é coleção vagalume não, irmão, não é Turma da Mônica. Eles leem. E dos 10 para frente, sei lá quanto eles leem por ano. Aí é de se admirar que seja um povo inteligente. O judeu até os 12 tem que conhecer a lei todinha. É de se admirar que seja um povo inteligente.
tem que vir pela leitura, né? E Deus também institui, coloca a leitura no meio do povo dele. Muitas vezes negligenciamos, não queremos ler. Aqui no quarto é tão gostoso a presença de Deus, música direto e tal, e vamos para a igreja porque eu gosto de ver gente, mas na hora da leiturinha aqui, o pastor dá uma mastigadinha lá, joga na minha boca, está tudo certo. Aí o cara come 2 vezes por semana, 1 vez por semana, é pouca comida, né? Então ele vem falar de 2 coisas antagônicas ali. Não pregamos esse evangelho por termos ouvido uma fábula engenhosamente inventada, mas pregamos por quê? Porque vimos a majestade de Jesus Cristo. Aleluia. É totalmente diferente, quer dizer, isso aqui que nós vimos não foi um conto, não foi uma historinha, né? Porque o que são as fábulas? São mitos onde os personagens representam algumas coisas, mas geralmente são animais, né? Tem uma fábula famosa que é a fábula dos animais que apagaram o incêndio na floresta e tal. Aí um representa o bombeiro, o outro representa outras coisas da sociedade, né? O elefante, não sei o quê, mas cada um tem um significado, assim, uma analogia, né? E então as fábulas, elas são sempre envolvendo mitos, e muitas das vezes elas parecem campos verdejantes, né? Existem muitos pregadores nas igrejas em geral, seja qual placa for, que já estão levando pregações baseadas em uma história, um culto, um mito popular, uma coisa, esquecem a palavra, pegam o microfone, falam. Eu já até fui em cultos que eram assim, e eu ficava assim, não, ele vai começar agora, ele vai dizer qual é o texto bíblico, né? Ele deu uma introduçãozinha e agora ele vai cair para a Bíblia. E a hora vai passando, mas daqui a pouco, amém, é isso aí, glória a Deus, vamos orar e vamos para casa. Meu Deus do céu, cadê a palavra? Onde é que estava? Né? Teve música, todo mundo junto, e teve um mito, uma fábula, mas a palavra de Deus foi esquecida. E ele ainda faz a especificação fábula artificialmente composta, porque às vezes isso pode ser um acaso, né? Alguém contou lá uma fábula, e eu não tenho nada contra. Eu acho que o cara pode até ilustrar a pregação dele com uma fábula, mas a pregação tem que ser da palavra. E a nossa leitura da palavra também tem que ser crítica. A gente pode até fazer uma analogia para entender melhor, mas a gente tem que ler a palavra. Só que existiu, e existe ainda até hoje, uma turma chamada os Nicolaitas, que tentam invadir a igreja desde a época de Paulo. Paulo, Judas, os Iscariotes, escreveram muito combatendo eles. Eles tentavam se filtrar dentro das igrejas e trazendo fábulas. Então, por isso essa preocupação de Pedro, até Pedro também já está aqui indiretamente dando uma combatida nisso. Ele não falou assim porque veio na cabeça, ele estava falando com o povo se distrair com fábulas. Nós não estamos pregando com base em fábulas, nós estamos pregando da majestade de Jesus que nós vimos, conhecemos e queremos falar disso para vocês, não de fábulas, né? Praticamente ele diz assim, não deem ouvidos a esses que falam de fábulas, de histórias ou contos, né? Contos de fadas e afins, mas esses Nicolaitas, eles elaboravam as fábulas engenhosamente inventadas com o intuito de desviar o povo mesmo, uma tentativa mesmo de desencarrilhar o trem. E há quem diga que grande parte do Brasil é cristão, juntando todas as igrejas, todas as denominações, mas talvez grande parte dessa grande parte cristã esteja desencarrilhada, porque não dá mais atenção para a palavra que Deus fez permanecer aqui por quantos mil anos, mas está dando atenção para fábulas. As fábulas também, elas têm uma história, têm uma grande participação nas grandes histórias da humanidade. Até quando acontecia algo muito grande no Império Romano, muitas vezes, ou até nos outros impérios, um acontecimento forte, aí então os atores da sociedade ali, eles encenavam, né? Dois gladiadores, por exemplo, que tenham se enfrentado dentro do Coliseu, no Império Romano,
Aí deu aquela briga e tal, e o negócio vai se resolver na próxima. No próximo embate que tiver entre os dois, um vai ter que matar o outro. Aí os atores já começavam a ensinar quem é que ia ganhar, quem não, agora o outro ensinou lá aqui. E aquilo atraía o povo ficava ali olhando aquilo, era um teatrinho assim, né? E aquilo vinha formando a opinião das pessoas e tal. Chegava lá no dia do embate, tinha uma torcida para um dos dois, né? Prevalecia, por conta do que eles tinham visto nas fábulas. E não era de se admirar que os mais poderosos determinavam como deveriam ser as fábulas para excitar o povo aí para dentro do Coliseu, apoiando mais esse do que aquele. Parece incrível, mas hoje acontece a mesma coisa. Isso foi chamado de pão e circo, porque os romanos ganhavam pão naquele dia de ir ao Coliseu assistir, e tinha também os teatrinhos, né? As fábulas. Enquanto os políticos faziam sua corrupção, tranquilamente, o povo já estava satisfeito com o pão e o circo. Mas o que Pedro vem dizer é exatamente isso. Não se contentem com o pão e o circo. Vão buscar a palavra que vai gerar virtudes, que vai lhes fazer conhecer Jesus Cristo, né? Já quando nós vamos para a parte da majestade, aí é que vamos ver que não é simplesmente o lado oposto das fábulas, mas assim o que Deus quer mostrar, né? Ele podia fazer essa diferenciação das fábulas com a palavra de Deus. Nós não pregamos fábulas, mas nós pregamos aquilo que a palavra dos profetas já vinha nos dizendo, que se confirmou em Jesus Cristo. Depois ele até comenta da palavra dos profetas, mas ele não faz a relação com a palavra, ele faz a relação com a majestade de Cristo. Quando nós falamos de majestade, nós falamos obviamente de ver um rei, né? Majestade é rei. Então tudo consiste em ver o quê? O que deve estar diante dos nossos olhos? Jesus Cristo como rei, como filho, claro, também como Deus, mas aqui ele buscou a majestade. Filhos de Deus nós sabemos que somos. Ele nos fez filho, isso é certo, né? Deus é Deus, isso é certo. Mas o fato de ser rei é uma coisa que nós temos que aceitar, e dia a dia, tempo a tempo, irmos buscando e aceitando para a nossa vida isso aí, né? Ser um servo. Isso a gente aprende a ser. Ser filho, nós somos feitos filho. Ele é Deus, ele é que é Deus, nós não somos Deus, isso é fato, nós não somos seres soberanos, nós precisamos ardentemente que alguém nos dê um norte, uma ordem, né? A sociedade, mesmo já tendo esquecido, Deus sempre se baseia em hierarquias, em líderes que determinam a lei, que determinam as regras, as normas, que determinam como as coisas são, um manda no outro, mesmo que obedece aqui, mas ali ele manda em outro. O ser humano ele precisa disso, ele precisa de uma ordem, ele precisa ser mandado, né? Ele precisa de um norte. Deus é nosso Deus, Deus é nosso Deus. Nós não somos os nossos próprios deuses, por mais que alguns se enganem nesse enlaço. Mas a questão de que Deus é rei, isso faz a gente pensar um pouco mais detalhadamente, né? Jesus como majestade, ele precisa ser visto assim. Nós precisamos contemplar esse rei. Nós precisamos aprender com as pessoas que tiveram reis reais. Por exemplo, né? Davi era rei. E quando alguém chegava diante do rei, tinha que prestar aquela reverência, né? E Jesus Cristo, ele também quer ver isso na gente, essa submissão, né? Essa reverência. Nós nos achegarmos diante de Jesus com reverência, com respeito, né? Em que situação que nós cristãos podemos ver Jesus como um rei? Os reis da terra, eles chamavam às vezes um convidado especial para sentar na mesa dele. Teve um caso muito conhecido que é o filho de Saul, um filho de Jonathan.
foi convidado para vir sentar à mesa de Davi quando ele virou rei, porque ele tinha compaixão, ele gostava muito do Jonathan. Jonathan morreu lá naquela batalha, e ele disse: eu quero ser bom para com alguém que seja da família de Jonathan, se ainda tiver. Só que não é daquele cara. Então ele disse: vem cá, vou te dar tudo que era do Saul, que era o pai de Jonathan, tu vai ser dono daquilo tudo. O cara era pobre, e tu vais sentar na mesa comigo todos os dias para comer comigo, com o rei. Isso é uma honra muito grande, isso não foi um detalhe, era uma honra muito grande que ele recebeu do Davi. E aí, o que Jesus Cristo veio fazer com a gente? É mais ou menos a mesma coisa. Se vocês são pobres, vocês são pecadores, mas eu quero restaurar tudo em vocês, e chamo vocês desde já para vir sentar-se à mesa comigo, comer comigo, né? Se alimentar. Diz que não é fábula. E ali na mesa com o rei, nós podemos colocar as nossas dificuldades, as nossas aflições, nós podemos dividir uma alegria, né? Nós podemos ouvir aquilo que o rei fala, como ele age, como ele se porta nas situações, para mesmo imitá-lo, né? E como é que isso vai ter conexão com os olhos? Esse assentar-se na mesa, isso tudo vai vir, essa comunhão com Jesus, esse imitar Jesus, como ele se porta, como ele faz, como ele fala, como ele come, como ele é misericordioso. Isso tudo vai vir se nós colocarmos diante dos nossos olhos as coisas que trazem as virtudes de Deus, as coisas que nos fazem conhecer a Jesus o Cristo. Há quem diga que os olhos são a janela da alma, porque se a gente entender que somos corpo, alma e espírito, o corpo seja talvez o invólucro, a embalagem da alma e do espírito que ficam dentro, né? Só que se não tivesse uma conexão com o lado de fora, ia ficar a alma e o espírito preso ali dentro sem saber do que está fora. Mas existem os 5 sentidos que permitem com que o nosso eu, o nosso ego, a nossa alma, o nosso espírito, eles saibam do que acontece fora. E principalmente, nesse fato, é a visão que é o principal sentido. Tanto que as pessoas que são cegas fisicamente, né, não estou falando agora de cegueira espiritual, mas que são cegas dos olhos mesmo, eles vão desenvolver outro sentido para identificar as coisas que estão no lado de fora. O tato, o olfato, a audição, mas mesmo assim não vão conseguir perceber tão bem quanto os que veem. Por isso então ele fala muito de ver, porque ele nem está muito assim, falando muito especificamente de ver, mas você nota que testemunho ocular, você nota que quem não tem é cego, mas enxerga muito pouco, ele está tratando em cima desse sentido de ver as coisas. Nós podemos colocar diante dos nossos olhos infinitas coisas, né? Diferentes. Você pode sentar na frente de uma televisão e ali você acessar um canal que seja uma bênção, ou acessar um canal que não seja uma bênção. Um canal que fique transmitindo fábulas engenhosamente compostas, desde as 5 horas da tarde até as 10 da noite, né? Começa a novelinha lá, Malhação, 5 horas. O cara bota um sanduíche no micro-ondas, faz um Nescau, um cafezinho, e aqui, ó, o pessoal é agarrado lá, né? Aí o micro-ondas abre, ele abre aqui, pega o Nescau, bota tudo aqui, ali, ó. Aí acaba uma, começa outra. Acaba a Malhação às 6, não sei que hora é, mais ou menos. Às 7 começa outra. Aí acaba das 7 às 8, vem o jornalzinho, o tempo que eu tomar banho, coloca o pijama, volta, porque já começa outra. E ali ele fica atraído e grudado, né, na frente do aparelho de televisão, que é uma benção, mas atraído por fábulas engenhosamente compostas. Talvez alguém pense que eu sou um pouco radical demais por falar isso de novelas, mas principalmente nos dias de hoje, irmão, rouba muito tempo. Quanto tempo você podia estar se tornando uma pessoa mais culta, que é o chamado de Deus para o seu povo, que se torna um povo culto, inteligente, educado, né? Ah, mas aqui eu não gosto muito de ler. Hoje já tem Bíblia, tem áudio, irmão, para facilitar.
Você pode botar no fone de ouvido e ficar só passando o olho no texto. Está entrando pelo ouvido. Mas quantas vezes nós preferimos um filme, então para não bater muito em cima da novela, filmezinho. O filme é uma fábula engenhosamente composta, tanto quanto aquelas mais antigas que não tinham essa tecnologia, mas que também enganavam o povo, né? E fica ali, às vezes aquilo tem até uma mensagem tão sutil que a gente não capta, assim, a grosso modo, mas o cérebro capta aquilo. E a gente começa a basear as nossas atitudes por conta do que aquilo foi incutido na mente. Ou os jornais. Os jornais podem substituir a palavra que nos mostra a majestade de Cristo, que nós não tivemos o privilégio que Pedro teve, mas nós podemos perceber essa majestade, como Jesus é rei, através da palavra. Os jornais de televisão substituem o que a palavra faz. Os jornais, eles têm esse cunho, essa responsabilidade de passar para o povo o quanto Jesus é majestoso? É claro que não, irmão. Só que hoje quem fala assim é louco. Fala mal da televisão hoje é doido, né? Eu acompanhei um programa onde um pastor tentava defender os valores bíblicos diante de um escritor de novelas, um ativista gay e um comediante. Trabalha também na televisão. O escritor de novelas e o comediante, eles não têm a menor responsabilidade com a palavra de Deus. Eles não querem passar a palavra de Deus. O comediante até por várias e várias vezes já tirou sátira de passagens bíblicas, né? Pega um personagem bíblico no qual os cristãos se referenciam, né? Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pega aquele personagem ali e transforma numa coisa ridícula. E aquele pastor tentou bater, discutir, e ele foi chamado de louco, chamado de doido. É um absurdo você querer dizer que a novela não soma em nada para a sociedade. Diz, não soma em nada, não soma assim, não soma. Ficou aquela coisa chata, soma, não soma. Mas, irmãos, vamos ser sinceros, tem somado? Talvez a gente não possa generalizar a questão da novela, porque até já vi séries, novelas que tentaram expressar algumas passagens bíblicas, né? Mas ao mesmo tempo também, aquela mesma emissora acabava a série e começava um outro negócio que você olhasse, meu Deus do céu, não, as mulheres seminuas aí, rapaz, dançando, que doideira é essa? E muitas das vezes a esposa do camarada liga a TV que vai mostrar, vai colocar dentro da sua casa uma situação dessa, né? A gente tem que ter mais senso crítico ao escolher o que vai estar passando diante dos nossos olhos. A televisão não é tudo. A gente não fica obrigatoriamente o dia inteiro na frente da televisão. Mas saindo da frente da televisão, computador, o que nós temos escolhido para acessar na internet, ou para fazer fora da internet, mas no computador. Aqueles pop-ups, né? Aquelas coisas ficam assim surgindo sozinho e do nada, e com apelos fortíssimos, né? Por acaso alguém tem um site lá onde, ou algum serviço de internet que responsável por lançar a palavra de Deus em pop-ups? A gente percebe assim que é tanto falar de Jesus nessa internet, chega a ser chato. É isso que rola? Não é isso que rola, irmão. A gente sabe, principalmente nos dias de hoje, que o que predomina não são, diante dos nossos olhos, coisas que nos mostrem a majestade de Cristo. A gente precisa hoje, mais do que nunca, ter um senso crítico apurado para saber o que vai passar diante dos nossos olhos. Não podemos largar ao acaso e muito menos aderir ao que outros querem passar, essas outras fábulas que eles querem passar. E existe muitas vezes uma intenção de desviar mesmo aqueles que buscam boas coisas, para estar diante da janela da janela da alma, né? É como se fala dos nossos olhos. A gente busca às vezes
fazer coisas para Deus, e alguns buscam fazer e outros nem olham e desprezam, né? Mas quantas vezes a gente já viu a dificuldade de um grupo de teatro fazer uma peça que mostre a majestade de Deus, a majestade de Jesus Cristo? Quantas vezes pessoas podiam ter ido às igrejas para ouvir falar do amor de Cristo, para ouvir falar dos valores de Cristo, e tem lá no Gálatas 5:22, quem sabe de qual que está escrito no Gálatas 5:22? São poucos, pouquíssimos, até mesmo dentro das igrejas dos templos, são poucos os que conhecem a majestade de Jesus Cristo manifesta, né? É claro que eu não vou cobrar ninguém, quem sabe, quem não sabe, e não é a questão de decorar, mas não basta vir para a igreja, não basta colocar algo aparentemente bom diante dos olhos, porque a própria palavra, se você não ler ela com a ajuda do Espírito Santo para entender, você vai estar colocando diante dos seus olhos algo aparentemente lindo, mera letra, pode se transformar em Sodoma e Gomorra, pode deixar alguém louco, se não tiver o Espírito Santo que ministre a verdade, que faça você enxergar a majestade de Cristo, que gera essas virtudes, que nos faz conhecer a Jesus o Cristo, né? Como Pedro falou, o que há de melhor para estar diante da janela das nossas almas, o que a gente pode colocar diante da janela das nossas almas são os nossos olhos, que a nossa alma e nosso espírito pode sentar na poltrona tranquilo e assistir e comer daquilo, se alimentar, para se transformar em algo forte, culto, erudito, espiritualmente fortalecido, não só um povo culto como os ingleses, mas um povo espiritualizado. É a palavra do Senhor. A palavra de Deus é o que há de melhor para estar diante dos nossos olhos. E Pedro aqui, mais ou menos 2000 anos atrás, já estava falando disso com uma certa preocupação. Judas, Paulo, falaram, cuida com quem fala para vocês, abobrinha, cuida. O Paulo fala para Timóteo, e no livro de Timóteo tem várias vezes a expressão fábulas, né? Porque ele está falando assim, olha, prega a palavra, insta em pregar a palavra, prega mais, e prega de novo, prega quando for a hora de pregar a palavra, prega, e quando for fora de hora, prega também. Sabe por quê? Porque vai chegar o tempo em que esse povo, como quem tem coceira nos ouvidos, vai querer escutar uma fábulazinha. Se você não pregar a palavra agora, fortemente, vai chegar o tempo em que na hora do culto, vai estar passando lá uma novelinha, que eu quero seguir aquela novela, quero acompanhar aquela novela aí, olha só, olha que coisa, né? Ele fala assim, ó, ali no versículo 16 mesmo, conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas. Parece coincidência, mas hoje as pessoas acompanham as novelas, né? Eu até doido, falar, não podia ter pregado tudo isso aí, falando de fábulas. As pessoas iam fazer analogia entre fábulas e novelas, mas eu não estou aqui, meu irmão, para me colocar debaixo do que essa sociedade impõe. Estou aqui para falar para vocês do que Jesus Cristo tem mostrado, né? Essa majestade dele bate, infelizmente bate, porque a novela até é um negocinho legal de acompanhar, gostoso, tu sentar ali e vai embora. Mas quando isso começa a roubar o nosso tempo com Deus, quando isso começa a roubar o nosso tempo para ler a palavra de Deus, para vir na igreja, ouvir falar das coisas de Deus, estar no meio do povo de Deus, aí não tem mais sentido, irmão. A novela em si não faz mal nenhum, mas o que está por trás disso tudo faz muito mal. Quando eu me converti, eu frequentava a casa de um amigo que o pai dele já era cristão, e nós ficávamos por ali, era novo, né? A gente jogava videogame ainda naquela época. Eu ia lá no início para jogar videogame, tinha um videogame de última geração, eu não tinha aquilo, e ele convidava a gente de uma turma inteira para lá. Mas daqui a pouco eu comecei a notar que o pai dele, no outro quarto do lado, quando não era a vez dele de jogar, ele ia para lá, o pai dele falava.
Daí ele vinha na vez dele jogar, voltava para lá, o pai dele a palavra de novo. Ele mesmo acho que não dava tanta atenção para aquela palavra quanto eu dava. E eu estava diante de um videogame, o que estava na frente dos meus olhos era um videogame, algo que podia me distrair, mas a minha atenção, os meus olhos espirituais estavam voltados para a palavra que aquele homem pregava. Aquele rapaz tinha o privilégio de receber diretamente, eu estava comendo só a migalhinha e caía no chão. Mas a minha atenção estava virada ali, e eu comecei a querer vir na igreja, porque aqui se falava muito mais, uma intenção muito mais forte do que aquela migalhinha que estava caindo no chão. E aí meus camaradas lá que me apresentaram para esse lugar, para essas pessoas, muitas vezes não vinham e queriam ver o gol do Fantástico. E eu pensava, meu Deus, cara, que loucura é essa? Gol do Fantástico? Pode ver isso amanhã, tu pode ver, sei lá, pode botar no YouTube, vai ter. Não, os caras queriam ficar para ver os gols do Fantástico. Meu Deus, o que é isso, né? O que a gente está trocando hoje? A majestade de Cristo revelada na palavra, e que nos edifica, que nos traz virtudes, que nos leva a conhecer o Cristo verdadeiro, por gozo fantástico, por novelas, por filmes, por fábulas engenhosamente compostas. De fato, irmãos, o grande negócio não é parar de ver novela. O grande negócio não é vender a televisão, porque é coisa do Satanás. Isso também já virou, já era uma outra fábula. E é como eu falei para os irmãos, Ló foi enganado. Ele olhou para um negócio que aparentemente era maravilhoso, mas aquilo virou Sodoma e Gomorra, que foi destruído. E essas fábulas, elas têm entrado dentro da igreja como campos verdejantes. Você não pode usar bermuda, não pode jogar futebol e nem ir à praia. Você não pode ter televisão. Você tem que levar uma vida segundo essa doutrina aqui. Maravilhoso. Vai me afastar das coisas do mundo e vai levar para as coisas de Deus. Doutrina outra nenhuma leva. A doutrina que tem que estar diante dos nossos olhos é essa aqui. Aí você vê como não é a questão contra as novelas. A novela é gritante. A novela, ela faz um efeito assim grosseiro. E acha que não, tudo bem. Mas quando você vê que existe coisa muito mais sutil que vem entrando dentro da igreja, como até está escrito na palavra que no fim dos tempos o diabo conseguiria entrar até mesmo dentro das igrejas. E aí o outro vai para lá, na frente do povo assim, como eu estou aqui agora, com uma garrafa de óleo, cheia de óleo. Aí o povo já está naquela euforia, querendo encostar no cara, o camarada vira a garrafa de óleo em cima dele, dá um tremelique, uma coisa. É porque agora eu fui ungido especialmente, com uma unção especial. Fábula. A majestade de Cristo está revelada aqui. Quem pregar isso aqui, seja em forma de pregação no culto, seja com as suas atitudes na sua vida, seja como for, se estiver expressando o que está escrito aqui, você vai conhecer por aquilo ali os detalhes, as qualidades de Deus, o DNA de Deus, as coisas que Deus tem para mostrar vão ser incutidas em você e em mim também, né? Você vai poder dizer, eu conheço Cristo, conheço de perto. Por quê? Porque diante dos meus olhos estão as coisas que me revelam essa majestade dele. Eu queria ter o privilégio que Pedro teve de dizer isso aqui, né? Eu não estou pregando para vocês porque me contaram uma fábula, mas eu vi a majestade de Cristo diante dos meus olhos. Ele falou aqui literalmente, ele viu Jesus diante dele, curou, operou maravilhas, fez, morreu por nós, ressuscitou tudo na frente dele, né? Eu não tenho esse privilégio, mas eu posso dizer para os irmãos, e eu creio que a maioria dos irmãos aqui também podem dizer, e nós precisamos disso cada vez mais, e contagiar este mundo, esta sociedade cada vez mais, que nós conhecemos a majestade de Cristo, não literalmente como Pedro viu com seus próprios olhos, mas nós vemos com os olhos espirituais. É isso que nós temos que nos manter firmes, buscando colocar diante dos nossos olhos a majestade de Cristo. E não é novidade para ninguém que isso está na Bíblia. Amém? Eu quero deixar os irmãos com isso hoje, que todos nós voltemos para casa, cada um para o seu destino, com isso na mente hoje.
E eu vejo, pelo menos comigo, assim, Deus fica latejando essas coisas na mente, assim, né? Eu sei que os irmãos também, que Deus é o mesmo, sabe? Aquilo fica assim, não dá para esquecer, porque aí você se distrai com alguma coisa, agora comeu um lanche ali, aí tá, quando você está voltando para casa, aquele pão de novo, pão, você chega em casa, você vai querer. É isso que eu desejo para os irmãos, que os irmãos estejam com esse latejar do Espírito Santo sobre a palavra nos corações e na mente. Amém? Fazemos uma oraçãozinha, vamos encerrar. Nosso Deus, nosso Pai querido, amado, é um privilégio realmente muito grande, Deus, muito grande poder abrir esse livro e não ver meras letras, mas ver a Tua majestade. Pai, também não é da nossa índole, da nossa natureza pecaminosa nos separar um tempo para ler a Tua Palavra, nos voltarmos para a Tua Palavra e orar para recebermos um entendimento perfeito. Não é isso que o nosso eu quer. E por isso te agradecemos, Senhor, porque Tu geras essas vontades dentro do nosso coração, e através dessa vontade gerada, outras coisas são geradas dentro do nosso ser, na nossa personalidade, no nosso caráter, vai sendo moldado, vai sendo acrescentado virtudes nos nossos corações. Nós podemos ser pessoas no meio dessa sociedade que dizem: eu conheço Jesus de perto, porque vejo a majestade dele sempre. Aonde? Na palavra dele. É isso que tem colocado diante dos meus olhos, e os olhos continuem sempre como janelas da alma, contemplando, Senhor, a Tua boa palavra, a Tua boa vontade diante dos nossos olhos. Em nome de Jesus, Pai, que as nossas almas não sejam meras crianças que pouco viram e ouviram falar de Ti, mas que de tanto que viram, tanto que ouviram, se tornaram um povo culto na Tua palavra, um povo inteligente pela Tua palavra, um povo altamente espiritualizado, um povo que não mais precisa de Deus para ajudar a atravessar a rua, mas um povo que aprendeu com Deus a atravessar a rua primeiro. Não sejamos mais crianças levadas no colo, mas de tanto contemplar a Tua palavra diante dos nossos olhos, sejamos a plena vontade Tua, Deus, realizada em nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço para que cada um chegue no seu destino com a Tua proteção, com a Tua bênção, em nome de Jesus, e que estejamos sempre fazendo a Tua vontade, Deus. Enquanto a Tua vontade for que façamos esses cultos, que preguemos a Tua palavra, que trabalhemos aqui, que impactemos essa sociedade, amém. Mas quando também quiseres voltar, estamos ansiosos, Senhor. Amém e amém.